Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Assim nos diz a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Atos dos Apóstolos, irmãos, é um livro histórico. E Atos dos Apóstolos, ele narra, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas, médico, ele escreveu Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Que seria melhor nós falarmos, não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, porque é um dos livros que fala mais sobre o Espírito Santo. A lista descida do Espírito Santo, aqui em Atos capítulo 2, versículos anteriores, vai falar sobre isso, o revestimento de poder. E ali, Atos dos Apóstolos relata o surgimento da igreja que antes estava apenas em figura no Antigo Testamento. Agora a igreja de Cristo estava sendo algo real, não que não fosse real no Antigo Testamento, mas era uma prefiguração da igreja. Agora a igreja estava consolidada, tinha vindo, o Messias havia vindo, o Messias havia chegado, havia se cumprido a promessa de Gênesis 3,15, o que viria para esmagar a cabeça da serpente. Agora a cabeça da serpente estava esmagada. Agora todas as nações poderiam desfrutar do Evangelho. E daí, Atos dos Apóstolos começa logo ali no capítulo 2, como viviam aqueles irmãos, ali logo, imediatamente, a ressurreição de Jesus Cristo, como era que eles viviam. O que mais nos dá a ideia de como eles viviam é Atos dos Apóstolos. Lucas teve a preocupação, usado pelo Espírito Santo, obviamente. O Espírito de Deus teve o cuidado de registrar como vivia a igreja. E nesta noite eu quero falar sobre a igreja ideal e a igreja real. A igreja ideal e a igreja real. E aqui nós podemos ver neste relato uma igreja ideal. É uma igreja do sonho de qualquer pastor. Qualquer pastor sonha com uma igreja destas que eu acabei de ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. É uma igreja que qualquer pastor gostaria de pastorear, porque esta era a igreja ideal.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, não faltava nenhum, no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que igreja maravilhosa! Que pastor não gostaria de pastorear uma igreja desta? Uma igreja ideal. Uma igreja ideal. Na igreja ideal, irmãos, não há desvio na doutrina. Na igreja ideal, não há desvio na doutrina, não há desvio doutrinário. O versículo de número 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não havia desvio doutrinário. Eles perseveravam, ou seja, continuavam na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo. A doutrina dos apóstolos, eles perseveravam ali na doutrina. Não havia desvio doutrinário. O pastor não tinha que se preocupar com falsas doutrinas. O pastor não precisava se preocupar se o irmão estava aprendendo uma doutrina diferente, porque todos perseveravam numa só doutrina. Era um só pensamento. Não havia problemas doutrinários para o pastor. E aqui é logo consequentemente o revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: ide para Jerusalém, porque do alto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eles foram para Jerusalém. Capítulo 2, quando eles estão reunidos, vem o Espírito Santo sobre eles, e eles são revestidos de poder, e eles começam a pregar o Evangelho. Naquele dia, quase 3.000 pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. A igreja teve um aumento de membros de quase 3.000 pessoas só naquele dia. Veja aí, está registrado aí, ó. Versículo de número 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja deu um salto de 120 para quase 3.000 pessoas agora. A igreja estava ali. Foi o surgimento, podemos dizer assim, da igreja do Novo Testamento. Não o surgimento da igreja de Cristo, porque já havia no Antigo Testamento em forma de figura. Quase 3.000 pessoas foram batizados. Os apóstolos pregaram com poder. E ali o apóstolo, ali Lucas, ele fala como era que eles viviam. A igreja ideal não tinha problema doutrinário, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta era a igreja ideal. Mas o tempo foi passando, a igreja foi crescendo, a igreja foi aumentando, e aí perdeu-se o foco da igreja ideal. Agora nós tínhamos uma igreja real. Na igreja real havia problemas doutrinários. Veja segunda epístola de João, capítulo 1, versículos 7 a 11. Primeira epístola de João, ou segunda epístola de João, capítulo 1. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículos 7 a 11.
Segunda Epístola de João, versículos 7 a 11, só tem um capítulo, né, obviamente, versículos 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, ou melhor, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Cadê a igreja ideal agora? A igreja ideal permanecia na doutrina dos apóstolos, mas com o passar dos tempos, a igreja foi crescendo, e com o crescimento da igreja, começou-se a perder o foco da igreja ideal. Agora é necessário que João escreva para as igrejas, dizendo que existem falsos cristos, ou melhor, existem falsos pregadores. Existem pessoas que estão saindo pelo mundo, pregando uma doutrina diferente. Agora os apóstolos estão preocupados, os pastores estão preocupados, os presbíteros estão preocupados, porque agora está sendo disseminado no meio da igreja doutrinas outras que não é a doutrina dos apóstolos. Na igreja ideal perseveravam na doutrina dos apóstolos, na igreja real, agora, não, na igreja ideal não havia desvio doutrinário, agora na igreja real há desvio doutrinário. Porque muitos, não eram poucos, muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus, ou melhor, Jesus Cristo vindo em carne. Era a doutrina que estava sendo disseminada, que Jesus não tinha vindo em carne, ele tinha vindo apenas em espírito. Foi um espírito que veio, não era carne realmente, ele não veio em carne e osso. Assim é o enganador e o anticristo, diz João. A igreja estava enfrentando problemas sérios doutrinariamente falando. A igreja real agora estava longe da igreja ideal. Havia uma igreja ideal, era a que estava lá em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Mas agora nós temos uma igreja real, que está distante da igreja ideal. E de lá para cá, há uma luta enorme para que se tenha uma igreja ideal. Há uma luta enorme para se combater os desvios doutrinários que hoje está na igreja real. Hoje nós temos uma igreja real, e a igreja real de hoje, ela está firmada na doutrina dos apóstolos, dos falsos apóstolos, sim. Dos falsos apóstolos, sim. A cada dia aparecem falsos apóstolos. Os apóstolos foram 12, mas Paulo veio depois para substituir, mas no geral foram 12. Mas hoje se levantam os falsos apóstolos. Cada igreja tem o seu apóstolo. Você é de que igreja? Eu sou da igreja do apóstolo fulano de tal. Eu agora sou apóstolo fulano de tal. Eu sou da igreja, surgiu agora o apóstolo fulano de tal. Cada dia surge um apóstolo, um falso apóstolo. Um falso apóstolo. A igreja real que nós temos hoje está eivada, está impregnada
de falsas doutrinas que não são as doutrinas dos apóstolos. A igreja real está distante da igreja ideal e muito. São tantas as inovações dentro das igrejas. Eu parei na frente de uma dessas igrejas outro dia. Passei de moto, parei na frente, fiquei olhando. E uma dessas igrejas, que não é a igreja de Cristo, mas se diz que é de Cristo, na sua placa tem Jesus Cristo é o Senhor, mas não é. Jesus Cristo lá é servo, porque lá Jesus Cristo ele é amarrado pelo pescoço. O Jesus Cristo deles, não o nosso. O da Bíblia não. Faz isso, faz aquilo outro, faz agora, cura agora, dá bênção agora. Mas está lá, Jesus Cristo é o Senhor. Mas é tratado como escravo, como servo. Parei na frente de uma dessas igrejas. Fiquei observando o falso profeta, o anticristo. E ele dizia: subam aqui neste palco. Não, palco não, altar. Tem que falar altar, porque tudo é místico. Tudo é místico. As palavras têm que ser místicas. Subam aqui neste altar. Você vai subir no altar, como se o altar fosse santificar o que está no altar. Não é a oferta, não é o altar que santifica a oferta, é a oferta que santifica o altar. Mas sobe no altar como o altar fosse um local santificado, misterioso, poderoso, que quem sobe no altar tem poder, tem força, recebe bênçãos. Subam aqui neste altar. Você vai subir no altar, como se o altar fosse algo miraculoso. Só em subir você já recebesse poder do céu. E você vai olhar ali naquele altar de pedras. Fizeram um monte, botaram umas pedras lá no altar. Você vai ver ali aquele altar de pedra, e você vai olhar para aquele altar de pedra. E lá no altar de pedra que eles construíram, tinha um espelho bem grande. E eles diziam: você vai subir no altar, vai olhar para o altar e vai ver a imagem e semelhança de Deus. Vai lá e veja a imagem e semelhança de Deus. Suba no altar. Todo mundo subindo no altar e olhando para o espelho e vendo a cara dele e dizendo: está vendo a imagem e semelhança de Deus? Eu ouvi, não foi ninguém que me contou. Outro dia passando, parei. A igreja real é uma igreja que está cheia de desvios doutrinários. Desvios da doutrina dos apóstolos. Lá estava a igreja ideal. Atos 2, 42. Mas infelizmente nós temos que conviver com uma igreja real, que temos que combater as falsas doutrinas. Cada dia chega um irmão: pastor, eu vi isso aqui, pastor, o que é que você acha disso? Pastor, fulano falou para mim sobre o sábado, falou para mim sobre isso, falou para mim sobre carne, isso, e o pastor tem que trazer o ensinamento para combater, porque a igreja real está distante da doutrina dos apóstolos. A igreja ideal, irmãos, além dela não ter desvios doutrinários, a igreja ideal, havia comunhão entre os irmãos. Na igreja ideal, havia comunhão entre os irmãos. Versículo 42 de Atos capítulo 2 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Na comunhão. A igreja ideal, havia comunhão. Veja o versículo 44 e 45, para você observar melhor a comunhão desses irmãos. Atos 2, versos 44 e 45.
todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Você está vendo aí? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Eles estavam todos juntos. Estavam todos juntos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nada era da pessoa, era tudo em comum, era tudo de todos. Vendiam seus bens e iam ajudando aqueles que tinham necessidade à medida que iam tendo necessidade. Que comunhão, irmãos! Que comunhão! Que pastor não sonha com uma igreja desta, firmado na doutrina dos apóstolos, a comunhão entre os irmãos. Esta era a igreja ideal. Nada era de ninguém. Ô meu irmão, estou precisando de sua moto, você pode me dar a chave da moto? Pois não, meu irmão, está aqui, é nossa. Coisa maravilhosa. Meu irmão, eu estou passando uma dificuldade. Você pode me arranjar um dinheiro para eu pagar uma conta de energia, irmão, que eu estou atrasada. Eu vou pagar. Tá bom, meu irmão? Que isso? Que meu irmão? Meu irmão, eu não posso. Eu estou indo para a igreja, mas eu estou morando muito longe. O irmão pode me dar uma carona? Meu irmão, eu vou passar na sua casa. Eu ligo para você antes, eu passo lá. Estavam juntos, tinham tudo em comum. A comunhão, comum, união. Uma união comum. Comunhão é isso. Comum, união. União comum. Eles não estavam só juntos. Porque nós podemos estar juntos, mas estar desunidos. Estão todos juntos no lugar, mas estão desunidos. Nem todos que estão juntos estão unidos. Podem estar juntos no mesmo lugar, mas separados, desunidos. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Na igreja ideal havia uma união perfeita entre os irmãos. Havia uma união perfeita entre eles. O pastor não precisava se preocupar se tinha algum irmão com raiva do outro, se tinha algum irmão falando mal do outro. Não precisava se preocupar com isso. Porque todos estavam unidos. Mas o tempo foi passando. E a igreja foi crescendo. E agora estava novamente longe da igreja ideal. Agora havia a igreja real. Havia a igreja real. Na igreja real havia filhos que se deitavam com a mulher do próprio pai. Mas antes de nós vermos isto, havia ainda na igreja ideal, ou melhor, na igreja real, uma verdadeira desorganização, uma verdadeira desunião. Na igreja ideal havia uma perfeita união, mas na igreja real havia uma desunião tremenda. Abra sua Bíblia para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículos 20 a 22 e depois o 33. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia.
e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Verso 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Cadê a igreja ideal agora? Que tinham tudo em comum, que nada era seu, que o que eles tinham era de todos, vendiam suas propriedades e distribuíam entre todos. Cadê a igreja ideal agora? Cadê a igreja ideal? Aqueles que tinham condições chegavam na igreja, comiam a sua ceia, até se embriagavam, e chegavam os outros que tinham fome e não tinham nada para comer, e não participavam, e não comiam nada, e nem era ceia, porque uns chegavam, comiam e iam embora, chegava outro com fome, e não tinha nada para comer. Cadê a igreja de Atos capítulo 2? Cadê a igreja ideal? Onde, à medida que cada um ia tendo necessidade, os irmãos vendiam seus bens e eram distribuídos para cada um. A igreja começou a crescer. Agora, no lugar da união, havia a desunião. Na igreja ideal, a união entre os irmãos. Na igreja real, é uma desunião tremenda. Vejamos aí, em primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios: quando vocês se reúnem tudo no mesmo lugar, é para vergonha que vocês estão reunidos. É o que diz o apóstolo Paulo aí, irmãos, no versículo 20, né? Ele fala claramente isso, né? No versículo 20, ele diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Verso 24: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Versículo de número 20, era o que eu queria focar aqui para os irmãos, quando ele diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor. E lá na frente ele vai dizer: vocês estão envergonhando, vocês são uma vergonha, estão reunidos no mesmo lugar, mas não estão sabendo o que é a ceia do Senhor, não estão sabendo o que é comunhão, não estão sabendo o que é estar unidos. Versículo 33, ele diz: meus irmãos, ele dá a solução no versículo 33, ele diz assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. A comunhão, irmãos, vocês têm que estar juntos, não comam e vão embora, e deixa outro com fome. A ceia não é isso, espera todo mundo chegar. Quando todo mundo chegar, todo mundo come juntos, reparte a refeição. Isso aqui é importante na nossa cultura, nós não entendemos muito bem, mas na cultura ali, era algo que ele estava falando da comunhão, porque ninguém se sentava à mesa antigamente para comer com outra pessoa se tivesse alguma aresta entre eles. Se houvesse alguma aresta entre eles, eles jamais se sentariam para comer na mesma mesa. Mas quando eles sentavam para comerem juntos, eles estavam dizendo: tudo está bem entre nós, não temos aresta nenhuma. Por isso que tudo era decidido em torno de uma mesa lá em Israel. Sentavam para comer, e quando eles sentavam para comer, eles estavam dizendo: entre nós está tudo em paz, não temos nenhuma aresta, porque se tivesse uma aresta, eles não se sentavam para comerem juntos. Eles, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, parem com essa desunião, deixem de ser desunidos. Havia
esta desunião, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mas também havia uma desunião tal que os irmãos estavam odiando uns aos outros. Tamanha era a desunião que havia ódio entre os irmãos. Se não vejamos aí na primeira epístola que Paulo, ou melhor, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Eu acho, irmãos, determinadas palavras na Bíblia muito pesadas. Muito pesadas, muito fortes. Esta é uma delas, fortíssima. Meu coração treme quando eu leio isso, irmãos. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eu acho isso muito sério. Deus está chamando de mentiroso. Você ser chamado de mentiroso por outra pessoa, tudo bem, mas por Deus, a palavra de Deus diz, aquele que odiar seu irmão é mentiroso. Havia ódio, e eu li apenas um versículo, mas são vários versículos. Havia ódio entre os irmãos na igreja, e precisa João escrever dizendo, olhe, cuidado, aquele que odiar seu irmão é um assassino. Em outra passagem ele fala isso. Cuidado, aquele que odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode trabalhar, se dedicar na SAF, se dedicar na UPH, se dedicar na UMP, você pode evangelizar, você pode fazer tudo, mas se odiar o seu irmão, você é um mentiroso, não ama a Deus, não tem valor nenhum que você está fazendo diante de Deus. Isto eu acho muito sério. Eu acho muito sério. A igreja ideal, os irmãos, eles tinham tudo em comum, a comunhão entre os irmãos. A igreja ideal se distanciou tanto que agora tinham irmãos que odiavam uns aos outros. E Jesus disse, nisto vos conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Você é conhecido discípulo de Cristo, não é se você anda com Bíblia, se trabalha na SAP, na UPH, na UMP, se você canta, se você prega, se você evangeliza, se você dizima, se você dá oferta. Você não é conhecido por discípulo de Cristo por isto. Você é conhecido de discípulo de Cristo se amar uns aos outros. Esta é a verdade. Eu não posso me limitar a pregar o que você gostaria de ouvir. Eu tenho que pregar o que você precisa ouvir, para que você não esteja enganado, perdendo tempo. Nem desfruta do mundo, nem desfruta das coisas de Deus. Porque todas as coisas vão passar, mas o amor vai permanecer. A única coisa que nós vamos levar daqui, a fé, nós não vamos precisar dela lá no céu. Não.
esperança. Nós não vamos precisar de esperança no céu. Não. Nós não vamos precisar de nada no céu. A única coisa que nós vamos precisar no céu é o amor. É o amor. Aquele que odeia, aquele que não ama o seu irmão, é mentiroso. Eu acho isto pesado demais. Será que nesta igreja tem algum mentiroso? Será que Deus está olhando no seu coração agora e está dizendo: você é mentiroso, né? Trabalha tanto, é tão dedicado, mas é mentiroso, é mentirosa, odeia seu irmão. Não importa se você não vai pisar mais nesta igreja, mas você precisa saber a verdade. Eu tenho a obrigação de lhe falar a verdade. Esta é a minha obrigação como pastor. Havia na igreja ideal a comunhão entre os irmãos, mas a igreja ideal se distanciou muito da igreja, a ponto de haver quem odeia o seu irmão. Que igreja maravilhosa, a igreja ideal, onde o pastor, qualquer um gostaria de pastorear, mas como é penoso se pastorear hoje numa igreja real, como é penoso para o pastor pastorear uma igreja real. Não é fácil pastorear uma igreja real. Seria bom que a igreja fosse ideal. A igreja ideal, havia essa comunhão, os irmãos todos juntos. Eu fico pensando às vezes, todos ali com o mesmo pensamento. Oi meu irmão, oi meu irmão, está precisando de alguma coisa, irmão? Não, irmão, tá tudo bem. Ah, meu irmão, aquela coisa sincera, aquele abraço sincero. Não era aquele abraço de tamanduá e fica nas unhas. Tamanduá, quando ele abraça, ele aperta e fica as unhas nas costas da pessoa, e a pessoa, abraço de tamanduá. Não era abraço de tamanduá, era um abraço verdadeiro. Eu te amo, meu irmão. A igreja se tornou tão distante do ideal que os irmãos falavam uns dos outros. Falavam uns dos outros. Tiago, no capítulo 3, ele precisa falar sobre o perigo da língua. A língua, um pequeno membro localizado no meio do corpo, pode incendiar toda uma floresta. Assim como um barco gigantesco é guiado por um pequeno leme, assim também o homem que consegue controlar a sua língua é varão perfeito. Como pode, com a mesma língua, bendizer a Deus e amaldiçoar o seu irmão? É o que Tiago, abra aí a sua Bíblia para Tiago capítulo 3. Veja como a igreja estava distante do ideal. Tiago capítulo 3. Versículo 1 em diante. Meus irmãos,
não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A igreja ideal está agora muito distante. A língua. Irmãos, agora que gostam de falar uns dos outros, com a mesma língua, bendiz ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente. Mas quando sai na porta da igreja, meu irmão, minha irmã falando, vem cá, deixa eu te dizer um negócio. Estou sabendo de uma aí, é bomba. Não ria não, irmão. Chorem. A palavra do Senhor diz: transformem os vossos risos em prantos. Não é para rir, é para chorar. Uma alma temente a Deus chora no seu coração com isso. Quem não está nem aí para Deus? O coração chora. Com a mesma língua que bendiz ao Senhor, amaldiçoa seu irmão, fala mal do seu irmão, quer ver a ruína do seu irmão. Há textos na Bíblia que me desafiam e que eu acho muito pesados. Devemos ter cuidado, irmãos, para que no lugar de sermos instrumentos de Deus, estejamos sendo instrumentos de Satanás. Porque 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina: os que semeiam contenda entre os irmãos. Não fale mal do seu irmão.
Você sabe quando uma coisa é fofoca? Você sabe diferenciar a fofoca de uma conversa normal? A fofoca é quando eu sei algo de alguém e não procuro resolver com aquele alguém. Eu passo para outra pessoa. Fofoca é quando eu sei algo de alguém e não procuro aquele alguém. A palavra de Deus diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. A Bíblia orienta: se teu irmão tem alguma coisa errada, vai com ele, falar com ele. Mas se o irmão tem alguma coisa errada, as pessoas dificilmente procuram o irmão, procuram a outra pessoa. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Procure o interessado. Esta é a orientação da Bíblia, irmãos. Procure o interessado. E você sabe, na igreja, quem é interessado pelos problemas da igreja? O pastor. Na igreja, o interessado pelos problemas da igreja é o pastor. Você sabe de algum problema na igreja? Procura o pastor. Pastor, eu estou sabendo disso. Eu vim falar para o senhor, porque eu sei o que o senhor não está sabendo. Aí sim, esta pessoa não está com fofoca, porque ela veio para a pessoa certa, que pode resolver a coisa errada. Mas se você sabe de alguma coisa e espalha para a igreja toda, e depois o pastor vai ficar sabendo por último, você é um fofoqueiro. Você é um fofoqueiro. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª, ele abomina o que semeia contenda entre os irmãos. A igreja ideal, todos estavam unidos, mesmo sentimento. Não havia problemas para o pastor. A igreja real, os irmãos falam uns nos outros e tem prazer em disseminar contenda. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado. Sabe de alguma coisa? Procura o pastor da igreja. Ele foi o escolhido por Deus para resolver as situações da igreja. O seu irmão não vai poder resolver o problema. Se você sabe de alguma coisa, o seu irmão não vai poder resolver. Procure o pastor. A igreja ideal e a igreja real. A igreja ideal e a igreja real, distantes. Além desta igreja ideal, irmãos, eles estavam na doutrina dos apóstolos, estavam na comunhão, mas eles tinham vida piedosa também. E diz que partia o pão de casa em casa e nas orações. Tinham vida piedosa, tinham vida de piedade. Todos os dias unânimes estavam no templo, não faltava ninguém, o pastor não precisava se preocupar. Na igreja ideal havia piedade, havia santidade, havia temor. Vejamos aí, irmãos, versículo 42 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No partir do pão e nas orações. O partir do pão era a ceia. E o de casa em casa. Partiu o pão. Nas orações estavam presentes. Vida de piedade. A igreja tinha vida de piedade. Era a igreja ideal. Era uma igreja que, aí no versículo de número 46 e 47 diz assim:
46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. O pastor não tinha que dizer: irmão, por que você não foi para o culto? Ah, pastor, cansado. Não tinha essa história. Irmão, por que você não foi para o culto? Ah, pastor, eu já fui ontem, né? Diz que eles perseveravam todos os dias, unânimes, no templo. Todos os dias eles estavam no templo, todos, unânimes. Você sabe o que é unânimes? Unânimes são todos, não faltava nenhum. O pastor precisava dizer: ó, tem escola dominical, irmãos, não falta a escola dominical. Aí na escola dominical faltam 16, 17, 20, 25. O pastor não estava pensando: irmãos, culto de oração, quarta-feira venha para o culto, irmãos de oração. Não precisava, porque eles estavam lá diariamente, não era só quarta, sexta e domingo, não, eles estavam diariamente, todos os diariamente perseveravam unânimes no templo. Piedade, pessoas que tinham prazer de estar no culto, prazer de estar adorando a Deus. Não era aquela pessoa que quando chegava: ixi, hoje tem culto, vai tu fulano, vai, que hoje não vou não, eu não gosto nem desse culto. Eu gosto do culto do domingo, mas culto de oração eu não gosto não. Ainda tem que gostar do culto. A igreja ideal, todos os dias, unânimes, não faltava um. O pastor olhava, estavam todos. O pastor olhava, estavam todos os dias. Que maravilha! Que pastor não gostaria de estar numa igreja dessa? Esta era a igreja ideal, mas na igreja real, das 7 horas, 3, 4 pessoas no culto. 7 e 10, 5, 10 pessoas no culto. Culto de oração, 2, 3, 4 pessoas, depois vai chegando, tá? Escola dominical, relatório geral da escola dominical, faltaram 25, estavam presentes. A igreja ideal, irmãos, na igreja ideal não havia este problema. Os irmãos tinham vida piedosa, tinham vida de piedade. Eles tinham vida consagrada ao Senhor. Esta era a igreja ideal. Na igreja real, havia uma falta de piedade tremenda, irmãos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículos 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Cadê a piedade? Cadê a igreja ideal? Onde havia a oração, o partir do pão, estavam unânimes no templo. Agora não, a igreja real era uma igreja que havia que entrever-se a possuir a mulher do próprio pai, a madrasta. E o versículo de número 3 diz, versículo de número 2: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar,
para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Se vocês ficam soberbecidos, achando que são espirituais, têm dom de línguas, têm dom de profecia, revelação, mas vocês estão enfatuados, mas vocês não veem que este indivíduo tem que sair do vosso meio. Quem deite-se com a mulher do próprio pai. Havia piedade na igreja primitiva, mas agora a igreja real estava distante da igreja ideal, a ponto de haver imoralidade tal que nem no meio dos ímpios havia. Irmãos, nós vivemos numa igreja real, mas nós não podemos nos conformar com a igreja real. Nós temos que lutar para alcançarmos a igreja ideal. Nós não podemos nos conformar com a igreja real. Nós temos que focar na igreja ideal e almejar o padrão da igreja ideal e não ficarmos conformados com a igreja real, onde a doutrina tem desvio doutrinário, onde irmãos odeiam uns aos outros, falam mal uns dos outros, estão todos juntos no mesmo lugar, mas não estão unidos, onde não existe piedade, onde é necessário estar correndo atrás para vir ao culto. Falta de piedade, porque quem tem piedade não precisa estar correndo atrás para ir ao culto, não precisa estar telefonando, não precisa estar reclamando para vir à escola dominical. Quando se é piedoso, se tem prazer nas coisas de Deus, quando se tem vida de piedade. Mas quando se faz para aparecer, quando se faz para poder se amostrar, quando se faz apenas por fazer, não tem prazer no culto. Esse pastor hoje está falando muito, o culto vai terminar tarde, não tem piedade. Não tem prazer nas coisas de Deus, porque falta piedade, falta vida de oração. Vem o culto domingo sim e outro não. Culto de oração não se vê na igreja, culto de doutrina não se vê na igreja, escola dominical não se vê na igreja. Cadê a piedade? Cadê a piedade? Não podemos nos conformar com a igreja real, nós temos que almejar a igreja ideal. Onde os irmãos se amam de verdade, onde o sorriso não é falso, onde o abraço não é falso. Como diz João, filhinhos, amemos não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Quando eu abrir a boca e dizer, eu te amo, meu irmão, é porque o meu coração está cheio do amor de Deus que Ele derramou em meu coração, que me faz amar o meu próprio inimigo, como diz as Escrituras. Nós precisamos despir a igreja, deixá-la nua, para ela saber quem ela realmente é, tirar a capa da igreja, tirar a máscara da igreja, porque a igreja muitas vezes vive mascarada, vive vestida de uma roupa que não é a verdade. Igreja real. Vamos almejar a igreja ideal. Não tenha prazer de viver na igreja real. O que é que você está fazendo para
almejar a igreja, para alcançar a igreja ideal, o que é que você está fazendo para que a igreja onde você se congrega seja uma igreja ideal? O que é que você está fazendo? Qual é a sua contribuição? Não queira mudar o irmão, mude você mesmo. O que é que você está fazendo para que a igreja onde você se congrega seja uma igreja ideal? Ou você está sendo um instrumento para cada vez mais distanciar a igreja da igreja ideal? Você é instrumento de Deus ou do diabo? Você é usado por Deus ou pelo diabo? Pergunte a você mesmo. Deus sabe a resposta. Você não consegue enganar a Deus. Pergunte a você mesmo: o que é que eu estou fazendo para que a igreja onde eu me congrego seja uma igreja ideal? Deus sabe a resposta. Deus sabe se você está trabalhando para que a igreja seja uma igreja ideal, ou você quer que a igreja permaneça na igreja real. Não é o irmão que precisa mudar, é você. É cada um de nós. Duvido ter alguém aqui nesta noite que não tenha sido atingido pela palavra de Deus. Duvido ter alguém aqui nesta noite que diga: Deus não falou comigo, falou só com quem está do meu lado. Duvido. Todos nós precisamos buscar a igreja ideal. Não é o seu irmão do lado, somos todos nós. Temos que trabalhar pela igreja ideal, porque a real, ela está muito distante. Vamos entoar um hino de louvor ao Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos entoar esse hino de pé. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas
Vivifica nossas almas, Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor. Coloca em nossos corações o desejo de sermos uma igreja ideal e sairmos dos desvios doutrinários, da falta de comunhão e da falta de piedade da igreja real, Senhor. Nos aproxima da igreja ideal. Sê com cada membro aqui neste lugar, meu Deus, cada servo teu, cada serva tua. Tu os ama de igual modo, Senhor. Tu não tens preferências por nenhum de nós. A todos tu dispensas o mesmo amor, o mesmo cuidado. Cada um com seus defeitos, diferentes, mas defeitos. O rebanho é teu, Senhor. O pastor supremo é o Senhor. Tu és o que consola, que conforta. Tu és o que sará as feridas. Tu és o que fortalece ao cansado. Tu és o que do monturo levanta o necessitado e o faz sentar em meio dos príncipes. Tu és aquele que dá forças ao quem não tem nenhum vigor. Assim, meu Senhor, como as águias renovam suas forças, aqueles que esperam no Senhor também renovam suas forças como as águias. Quando cansadas, com a sua penugem toda engordurada, não tem mais forças para alçar voo, elas entram no processo de renovação, Senhor, onde, num período de reclusão, renovam-se todas as suas forças, e aquela antes, que estava fadada à morte, ela agora alça voos sobranceiros, voos imponentes. Assim como as águias têm as suas forças renovadas, renova as forças do teu povo, Senhor. Dá uma semana no teu cuidado a cada um. Opera no coração de cada um, quebranta o coração de cada um. Que ao sair deste templo, o aperto de mão, o abraço seja verdadeiro, de pessoas que se amam em Cristo Jesus. Faz cair todo o dardo inflamado do maligno, toda obra das trevas. Repreende, Senhor. Assim nós oramos agradecidos. Em o nome santo e poderoso daquele que vive e reina para todo sempre, que nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Sente-se um instante, por favor, irmãos. Irmãos, eu estou há 8 anos aqui em Acarapé.